São. Oi. Graça e paz, irmãos. Estão me ouvindo bem? Se tiver com um som meio ruim ou na voz, na parte que eu vou falar, certo? Você vai colocando aqui embaixo para receber algum feedback, certo? Compartilhe nossa live, chame sua família para assistir, venha desfrutar da palavra do Senhor, venha desfrutar da voz de Deus, né? Venha desfrutar da presença de Deus, porque a melhor coisa que existe é a gente adorar o nosso Deus, é a gente dizer que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele é perfeito. E para dar início ao nosso culto de estudo, né? Um culto um pouco mais especial, né? Porque esse mês é o mês do aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, independente do Brasil. Voltando. Aniversário, né? Da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E esse mês é um mês de comemoração, né? Vamos ter a nossa programação começando a partir de hoje. Eu tenho aqui um manuscrito, né, que relata um pouco da história da Igreja Presbiteriana Independente aqui no Brasil, né? Mas antes de eu ler esse manuscrito, eu peço que você aí na sua casa possa estar fechando seus olhos e junto conosco possa estar adorando ao nosso Deus através de uma oração. Feche seus olhos e adore ao Senhor junto conosco. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos na Tua casa. Mais uma vez, Senhor, te pedindo, Pai, direção, Senhor, para esse culto, para esse estudo, Senhor. Mais uma vez, Senhor, te pedindo que se faça presente em nossas vidas. Te pedindo também, Senhor, que Tu possas estar nos encorajando, Senhor, a fazer a Tua obra, fazer aquilo que Tu manda, Senhor, que é ir pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor. Que nós possamos estar aqui, Senhor, com os nossos corações alegres, por mais uma oportunidade que Tu nos deu, Senhor, de ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Senhor. Então, abençoa, Senhor, cada pessoa que está aí na live, Senhor. Abençoa ele, Senhor, seja na vida espiritual ou então no material, Senhor. Que Tu possa estar chegando com providência na vida de cada um. Que Tu possa estar chegando com cura, Senhor, na vida daqueles que estão enfermos, Senhor. Que Tu possa estar mostrando, Senhor, a cada um que Tu é o Deus, que Tu é o médico dos médicos, Senhor. E é por isso que estamos aqui, Senhor, para Te louvar, para Te exaltar, Senhor. Nos abençoa, Senhor, abre as nossas mentes, abre os nossos corações, Senhor, para tudo que for dito aqui essa noite, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, Pai, que eu Te oro e Te agradeço. Amém. Queridos, eu convido você a abrir suas Bíblias, nesse momento, em Isaías. Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, versículo 31. Eu vou ler a palavra do Senhor. Deus abençoe cada um. Mas aquele que espera no Senhor, renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam
exaustos, andam e não se cansam. Que você, essa noite, possa estar sempre esperando no Senhor, depositando sua esperança no Senhor, porque Ele nunca nos decepciona. Vou ler aqui agora uma nota de comemoração, né, como eu falei, do aniversário da IPIB, né, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, né, que está completando mais um ano de vida para a honra e glória. Hoje não, dia 31, na verdade, está completando mais um ano de vida para a honra e glória do Senhor. Eu vou ler, peço que você acompanhe. Hoje, dia 1º de julho de 2020, estamos, através dessa nota, abrindo os trabalhos comemorativos aos 117 anos de organização eclesiástica da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, organizada em 1903, no estado de São Paulo, em 31 de julho. Segundo a sua própria Constituição, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é um ramo do cristianismo que se governa, sustenta e propaga por si mesma. A IPIB é uma igreja que tem como regra única e infalível de fé e prática as Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Tem adotado a forma presbiteriana de governo e o sistema doutrinário da Bíblia e da Confissão de Fé de Westminster. E regendo-se por sua própria Constituição. A IPIB tem por fins cultuar e glorificar a Deus, proclamar o seu reino, o Evangelho da salvação, ensinando as práticas, os ensinos das Sagradas Escrituras e o aperfeiçoamento da vida cristã e da condição humana. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil reconhece como ramo legítimo do cristianismo todas as comunhões eclesiásticas que mantêm a vida dos sacramentos, o batismo e a ceia, a virtude da fé cristã e a integridade do ensino das Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, tendo-os como única regra de fé e prática. As atividades da Igreja Presbiteriana do Brasil constituem-se da pregação integral do Evangelho, do ensino bíblico e do governo da disciplina, da beneficência e administração dos sacramentos. A IPIB é uma igreja que segue os princípios da reforma liderada por Lutero, João Calvino e outros reformadores. Estamos trazendo essa nota histórica da IPIB nas cartas fiéis e nas quartas-feiras e nos domingos. Com efeito grande coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Salmo 126, 3. Pastor Rubens. É com grande alegria, né, que estamos aqui também comemorando mais um mês de aniversário, mais um mês que Deus vem abençoando essa igreja, né, e crendo que a porta do inferno não prevalecerão contra ela, né. Então, mais uma vez, queridos, peço que você possa estar abrindo suas Bíblias no Salmo 100, certo? No versículo 4, que diz assim, ó: entrem por suas portas com ações de graças e em seus atos com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Glória seja dada a Deus. E nesse momento vamos juntos louvar o nosso Deus, né? Vamos juntos adorar, dessa vez agora através de louvores. Convido a nossa irmã Pamela, que ela estará também louvando conosco.
consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força. Não se turbe vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo, pois conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará.
verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Nos separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nesse momento eu irei orar, né? E eu irei orar pela vida do nosso irmão Tiago, que trará o estudo dessa noite, né? Feche seus olhos, queridos, e ore junto conosco. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, diante da Tua presença, Senhor. Agora, dessa vez, Pai, te pedindo, Senhor, que Tu abençoe a vida do Teu servo Tiago, que ele possa ser, Senhor, um canal de bênçãos nas nossas vidas, que Tu possa estar usando o Teu servo, Senhor, para estar transmitindo, Senhor, a Tua palavra para nós, Senhor. Continua abençoando, Senhor, o ministério do Teu servo, supre toda a necessidade dele, Senhor, não só dele, mas de toda a família dele, Senhor, que para onde eles forem, eles possam ser bênçãos, Senhor, na vida de alguém, Senhor.
Obrigado por tudo, Senhor. Abre nossos ouvidos, Senhor, e abre o nosso coração, Senhor, para a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bem, meus amados irmãos, saudamos todos na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje aqui mais uma vez, dando início a mais um dia de estudo da palavra do nosso Deus. Nós estamos fazendo uma sequência de estudos dentro dos evangelhos sobre o reino de Deus e como o Senhor Jesus introduziu o reino de Deus e seus ensinos utilizando parábolas. Hoje nós vamos estar aprendendo um pouco sobre o que Jesus ensinou sobre os dois devedores. Bom, então, o objetivo do nosso estudo de hoje é estudar a parábola dos dois devedores. Essa parábola, ela está localizada lá no livro de Lucas, no capítulo de número 7. Eu convido você, nesse momento, para estar abrindo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo de número 7. Nós vamos fazer uma leitura que se encontra do verso de número 36 até o verso de número 50. Lucas, no capítulo 7, verso de número 36 ao verso de número 50. Essa é uma parábola muito rica, uma parábola que tem várias figuras bem diferentes da sociedade daquela época, do século I depois de Cristo. É um momento em que várias classes sociais elas estão juntas ali com um motivo, conectadas, elas são unificadas, vamos dizer assim, a presença delas num só ambiente por causa da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para você que já achou o texto de Lucas, capítulo 7, verso 36 a 50, eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Eu não sei qual é a versão, tradução que você tem, a versão que nós vamos ler aqui é a versão NVI, que é a nova versão internacional. Então, leamos. Diz bem assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber disso, Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher naquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem ele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a maior dívida. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés.
Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa os pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Olha só, irmãos, que situação está acontecendo aqui no momento dessa parábola. Existe toda uma circunstância que leva a Jesus a proclamar essa palavra, ensinar, levar o ensino do reino para a vida daquelas pessoas através da parábola. Tudo indica que naquela época, né, o fariseu chamado Simão ouviu o Senhor Jesus pregar, ouviu os ensinamentos dele e, sentindo de certa maneira atraído por esses ensinamentos, ou ter achado esse ensinamento interessante do ponto de vista da lei judaica, de acordo com o conhecimento dele, ou do ponto de vista filosófico, a Bíblia não deixa claro quais são as razões que Simão convidou o Senhor Jesus para estar indo à sua casa para fazer aquela refeição, uma refeição que é o momento de jantar, é o momento em que as pessoas se reúnem, é o momento em que várias pessoas se reúnem naquele local, inclusive Jesus estava lá, alguém que o chamou a atenção, e também existiam possivelmente outros teólogos, vamos dizer assim, da época, outros fariseus, outros mestres da lei também naquele lugar. E existe a circunstância, né? A cena ela começa a acontecer quando Jesus já está na casa de Simão e de repente uma mulher entra com seus cabelos desamarrados, entra com um vaso com um perfume caro e derrama, né, sobre, assim, ela molha primeiro os pés de Jesus com suas lágrimas, depois enxuga com os cabelos, derrama também o perfume, enxuga tudo aquilo ali com seus cabelos. Então, foi nesse cenário, foi essa cena que fez com que Jesus fosse proclamasse essa parábola. No momento imediato, irmãos, em que Jesus tinha sido acusado de ser glutão e bebedor, ou seja, comilão, bebedor, né? Você gostava de muita comida e bebida e ainda sendo acusado de ser amigo de publicanos e pecadores. Se os irmãos olharem lá o versículo de número 34 do capítulo 7 do Evangelho de Lucas, Jesus foi acusado de ser amigo de publicanos e pecadores. Então, a primeira parte do livro a parte do texto que nós lemos, que vai do verso 36 até o 39, ocorre o desenrolar motivacional para a parábola, instigado aí nesse último versículo, o 39, por um pensamento, né? Um pensamento que o anfitrião de Jesus teve. Ele questionou, né, o fato da mulher ser uma prostituta. E também questionou o fato de Jesus conhecer, né, ou não essa mulher prostituta, questionando até o fato de Jesus ser ou não profeta. Primeira coisa, eu gostaria de tirar algumas dúvidas sobre quem é essa mulher. Tá bom? Primeiro, é comum se associar essa mulher aí, essa prostituta, como sendo Maria Madalena. Bom, Lucas cita Maria Madalena lá em Lucas, no capítulo 8, verso 2. Então, Lucas já conhecia Maria Madalena e a cita por nome. Por não citar o nome de Maria Madalena explicitamente, tudo indica que não é Maria Madalena, mas uma mulher daquela cidade, tá bom? Não é Maria Madalena. E essa mulher é uma prostituta. Maria Madalena não é prostituta, pelo contrário, ela é uma camponesa, tá certo? Podemos dizer assim, uma mulher respeitável, né? De sua moral bem respeitável.
a fama de Maria Madalena como prostituta veio porque um dos papas, né, colocou em seu sermão esse erro, em que Maria Madalena é a mulher citada nesse texto. Vocês podem ler o texto na íntegra de Lucas capítulo 7, que não há nenhum indicativo de que Maria Madalena é essa mulher aí que é prostituta. Outra coisa, também existe a Maria lá de Betânia, e em que ela também coloca aos pés de Jesus vamos dizer assim, um perfume caro, né, derrama sobre seus pés. Essa mulher também não é a Maria de Betânia, tá bom? Não é. Aqui o fariseu Simão, ele convida Jesus para ir à casa, enquanto o episódio, né, aqui onde Jesus está e Betânia, ocorre em outro lugar. São locais distantes. Um ocorre em Betânia, o outro ali na casa de Simão, fariseu. A gente pode verificar isso, por exemplo, em João, capítulo 12, versos de 1 a 3, que fala sobre o episódio quando Jesus está lá na casa de Maria de Betânia. E que Maria é essa, tá certo? De Betânia. É Maria, irmã de Marta, e o seu irmão é Lázaro. Por exemplo, eu vou ler esse texto de João, capítulo 12, versos de 1 a 3, assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Essa Maria aí também, essa mulher, não é nem Maria Madalena, nem a Maria, irmã de Lázaro e Marta. Bom, agora, voltando à situação anterior, olha só o que acontece quando Jesus entra na casa do fariseu. Gostaria de ler uma citação aqui de Kintsmerker, que ele faz uma observação sobre o caso. O anfitrião, porém, é negligente, esquecendo-se das regras comuns e cortesia, não beijando Jesus, nem lavando seus pés ou ungindo com óleo perfumado a cabeça. Chegou-se Jesus à mesa e, como os outros convidados, tirou as sandálias. À maneira típica da época, os convidados se reclinavam em divãs ao redor da mesa, apoiando-se sobre o braço esquerdo e mantendo livre a mão direita para se servir da comida e da bebida. E seus pés ficavam estendidos, afastados da mesa. Durante a refeição, chegou uma mulher que morava naquela cidade, que era conhecida pela sua moral duvidosa. Ela caminhou rapidamente para perto de Jesus, pretendendo lhe oferecer um vaso de alabastro, cheio de unguento perfumado. Bom, olha só. A gente pode destacar aqui toda aquela cena que aconteceu de uma maneira bem, assim, incomum para a época. Primeiro, o anfitrião, fariseu, ou seja, pertencente a uma escola bem conhecida naquela época de Israel, então tinha uma educação, digamos, privilegiada, e também tinha o desejo, e tinha na sua tradição, ele tinha na sua cultura manter as tradições daquela época, que fazia parte das boas maneiras da época, quando o convidado chegasse na sua casa, que ele deveria ser recebido, né, com beijo, deveria ter seus pés lavados, né, e, enfim, sua cabeça, ou a sua cabeça ungida com óleo, né, com perfume. E quando Jesus chegou à casa de Simão, isso não aconteceu nada, tá certo? Não aconteceu. Jesus chegou, fez todo o ritual que os convidados faziam, sentavam à mesa, colocando o seu braço esquerdo à mesa, né, apoiando, enquanto o direito pegava a comida e os pés ficavam afastados da mesa. Então, nota-se assim toda a postura dos convidados para que esses rituais pudessem
ser feitos, né? Ou seja, lavar os pés e ungido também, porque se alguém está de frente, vamos supor, totalmente reclinado em direção à mesa, isso significa que o anfitrião ele vai ter que se reclinar de alguma maneira para poder, por exemplo, lavar os pés e ungir a cabeça com óleo perfumado. Então, já tem esse costume de todos os convidados manter aquela postura, né? De estarem apenas com um dos seus lados voltado à mesa, apoiando-se, se apoiando com um braço, pegando a comida com o outro e todo esse ritual acontecendo com todos os convidados, né? Ou seja, cada um dos convidados tem os seus, recebendo, assim, as saudações, né? Que fazia parte das regras comuns e cortesia da época. Aí vamos ver o que acontece aqui nessa cena, segundo a ótica de Simão, tá certo? O anfitrião, o fariseu. Primeiro, quando a mulher entra, os seus cabelos estão soltos. Primeiro. E Simão conhecia a reputação daquela mulher. Então, aquele acontecimento, ele foi embaraçoso. Depois, em segundo lugar, o perfume que a mulher adquiriu, ela poderia ter comprado com dinheiro da sua prostituição. Então, logo o presente que ela queria oferecer para Jesus era impuro, né, aos olhos de Simão. E, pelo fato da mulher ter soltado seus cabelos, primeiro, era contra os bons costumes que uma mulher soltasse seus cabelos em público. E aí, naquele local, que só tinham, pelo que tudo indica, né, tinha uma quantidade razoável de homens, né? Simão chamou aqueles que eles achavam que eram mestres, amigos dele, ele convidou para a ceia. Então, quando aquela mulher se aproximou de Jesus e, enfim, tomou a atitude em relação a Jesus, né, de chorar aos seus pés, de beijá-los, de jogar o perfume e também de enxugar com seus cabelos, o fariseu teve um pensamento de reprovação de Jesus, enquanto quem é Jesus? Ou seja, se Jesus realmente é profeta, olha só o que ele diz. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Olha só, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Irmãos, Jesus tem natureza divina, então, claro que ele sabia quem era aquela mulher, mas por causa da natureza divina. Alguém que chegasse primeiramente naquele local, naquela cidade, sem conhecer, pela maneira de vestir, poderia reconhecer uma prostituta, né, pela maneira de proceder. Mas quando ele diz que o fariseu está indicando que se este homem fosse profeta, ele saberia que nele está tocando. Então tinham coisas, talvez a maneira que ela estivesse vestindo na hora, que não indicasse isso, mesmo ela tendo soltado seus cabelos na frente, em público, de que ela fosse uma prostituta. Então, o Senhor Jesus, ele conhece o pensamento do fariseu. A Bíblia não diz que ele falou baixinho, que ele cochichou no ouvido de alguém, mas que o Senhor Jesus conheceu os seus pensamentos, ou seja, ouviu também os pensamentos dele, questionando, inclusive, se Jesus era profeta ou não. E nós sabemos que Jesus é profeta. E foi esse pensamento do fariseu que motivou a resposta que Jesus deu. Então, na ótica do fariseu, é tudo isso que essa mulher representava. Então, Jesus responde ao fariseu conhecendo os seus pensamentos e diz logo assim, lá em Lucas, a partir do verso 40, no capítulo 7. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele.
2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Olha só, Jesus começa a contar essa parábola dos 2 devedores, em que alguém, 2 pessoas deviam a um credor. Um devia 50, mas alguém, o outro devedor, devia 10 vezes mais. Então, ao dever 10 vezes mais, ele está comparando 2 pessoas aí, né? Um que deve 50 e o outro que deve 10 vezes mais do que aquele. Para comparar aí quem quem vai ficar mais feliz quando for perdoado. Então, esse credor é um credor aí que simboliza o Senhor nosso Deus, porque uns, por exemplo, se veem menos pecadores do que outros. Uns cometem mais erros do que outros. Mas ambos são pecadores e um mesmo é o credor, que é Deus. Aqui todos nós temos que prestar contas. Mas Simão aqui ainda não entendeu de que o Senhor Jesus está falando aqui dele e daquela mulher. Com licença, irmãos. E prosseguindo no texto, que Simão se reconhece na parábola que Jesus estava contando, porque logo após contar a parábola, fazer a pergunta a Simão, e ele responder dizendo que supõe que quem deve mais é que vai ser mais grato em relação ao seu credor. Então, olha só, em seguida Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. A primeira coisa que Jesus mostra a Simão aí, com sua atitude, né, e que Simão pode perceber de maneira visual mesmo, antes de Jesus falar, é que ele virou-se para a mulher e disse, não a mulher, mas a Simão, vê essa mulher, mandou ele prestar muita atenção, porque Simão se via como alguém que não devia, ou que devia muito pouco, ou se via como pouco pecador. Se via como aquele homem que devia 50 denários, e também a mulher, na ótica dele, é alguém muito devedora. Por isso Jesus associou aí esta mulher ao devedor que devia 10 vezes mais. E colocou aí para que a visão de Simão para que ele prestasse atenção, né, no seu próprio raciocínio sobre quem devia mais. E na visão dele, ele devia menos do que aquela mulher. Então, por isso, Jesus contou dessa maneira, para que ele mesmo se identificasse como aquele que é o devedor com a menor dívida. Simão, fariseu, instruído, educado, talvez acostumado a receber mestres, né, educadores da lei, escribas, fariseus em sua casa, recebe outro baque, né, do Senhor Jesus, quando olha para ele e diz, olhe, entrei em sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Simão, um homem educado para a época, não estava cumprindo a etiqueta, os costumes e as tradições que ele tanto defendia, que o seu grupo, né, os fariseus, tanto defendiam, que a sua seita defendia. Então, ele
que estava questionando a atitude daquela mulher, também não estava nem ao menos recebendo o Senhor Jesus como um judeu, qualquer pessoa que entrasse em sua casa, fosse ele um carpinteiro, fosse recebesse na posição de carpinteiro, de trabalhador, qualquer tipo de trabalho, de mestre, de doutor da lei. Então, simplesmente, Simão não fez nada. Não tomou a atitude de lavar os pés. Não tomou a atitude de saudar o Senhor Jesus com um beijo, que era comum naquela época, de beijar a face, né, em sinal de cumprimento de todo esse ritual, que era comum naquela época. Mas aquela mulher, que não era doutora na lei, não fazia parte do grupo, né, dos fariseus, pelo contrário, que nem deveria ser contada, que nem deveria ser notada, que não deveria ser percebida. Um homem pecador, com certeza, conhecia aquela mulher. Talvez por ele mesmo ter saído com aquela mulher. Não Simão, mas eu digo qualquer outro homem. Quem sabe o que de fato aconteceu? Ou como é que Simão de fato conhecia aquela mulher? São coisas que nós não podemos falar. Eu conhecia da rua e a julgava. Mas essa mulher, ao saber que o Senhor Jesus estava naquela casa, na casa do fariseu, ninguém entra na casa do outro, irmãos, sem permissão, né? Mas aquela mulher entrou. E ela entrou com o melhor que poderia ter nas suas mãos, um perfume caro. Então ela, primeira coisa, ela molhou os pés de Jesus com suas lágrimas. Lágrimas de arrependimento. Lágrimas de uma atitude que se humilhe diante do Senhor. Lágrimas de uma atitude de quem não quer mais aquela vida. Lágrimas de alguém que quer mudar. Lágrimas de alguém que está clamando, que está se humilhando aos pés de Deus. E toma essa atitude de se humilhar, de se prostrar diante do Senhor, trazendo as suas ofertas na mão, mas antes de oferecer a oferta, se humilha, derrama as lágrimas com uma atitude de arrependimento. E depois enxuga com seus cabelos. O que Simão deveria fazer, irmãos, era receber Jesus e o beijar na face. Era lavar os seus pés com suas mãos, né, uma bacia de toalha, enxugar. Ele não ia colocar o rosto nos pés de Jesus. Mas nem isso Simão fez. Mas aquela mulher, sabendo que aqueles homens, que o Senhor Jesus andava naquele ambiente em que os pés ficavam muito sujos, e por isso que se tinha esse costume de chegar na casa de alguém e de lavar os pés. Mas ela enxugou, irmãos, os pés, ela molhou os pés sujos de Jesus, de poeira, da estrada, da sua caminhada, com suas lágrimas, e enxugou com seus cabelos. E aí Simão também não recebeu o Senhor Jesus Cristo com um beijo, mas aquela mulher chorando, e desde que entrou, não parou de beijar os pés do Senhor Jesus. Simão deveria beijar o rosto do Senhor Jesus Cristo, mas aquela mulher não parou de beijar os pés do Senhor Jesus, se humilhando diante do Senhor Jesus e perante todas aquelas testemunhas. E Simão também não ungiu a cabeça do Senhor Jesus Cristo com um óleo perfumado, mas aquela mulher
desde que mas aquela mulher derramou um perfume aos pés de Jesus. Irmãos, as lágrimas daquela mulher simbolizam os seus arrependimentos. O enxugar dos seus cabelos, enxugar os pés de Jesus, o enxugar das lágrimas, é apagar aquilo que lhe levou ao seu sofrimento. E o que deve ser apagado por causa do sofrimento do pecado só pode ser enxugado aos pés do Senhor Jesus. E aos pés do Senhor Jesus Cristo, após se humilhar, após orar, após clamar e após enxugar esse sofrimento, deixando para trás, não é olhar mais para o pecado que ficou para trás, não é esse o objetivo, não é olhar para as coisas que para o passado nos levam, não, mas é prosseguir firmes para o alto, porque o Senhor quer que nós apresentemos uma oferta, assim como essa mulher apresentou, que tinha em suas mãos um perfume precioso, que é o objeto material mais precioso que ela tinha, mas é apenas um símbolo para o derramar de algo precioso que Jesus coloca em nossas vidas, que o Senhor Jesus coloca dentro do nosso viver, que o Senhor Jesus nos dá, pois nós somos o bom perfume de Cristo. E aí nós precisamos derramar as nossas vidas, derramar as nossas, através de uma atitude de adoração, assim como aos pés de Jesus, devemos derramar as nossas vidas, assim como aquela mulher derramou aquele perfume. Temos que colocar as nossas vidas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Precisamos sim chorar, mas precisamos tomar atitude para não voltar ao pecado, para que nós possamos ser pessoas que possam ofertar ao Senhor com alegria, ofertar ao Senhor com vontade, ofertar ao Senhor porque já nos arrependemos e não voltamos para o passado para cometer aqueles pecados, mas o enxugamos com símbolos aí do nosso cabelo, do nosso arrependimento e deixamos ele para trás e prosseguimos firmes para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo, nossos amados irmãos. Então nós precisamos derramar o que é de mais precioso das nossas vidas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Talvez alguém possa julgar, olha, mas como foi que ele conseguiu aquilo? Como foi que adquiriu? É claro, né? Não é isso que está em jogo aqui, mas o que está em jogo é que os pecadores têm que se humilhar diante do Senhor Jesus Cristo. Talvez você conheça alguém também que tem uma fama ruim como essa mulher tinha. Talvez seja alguém que seja prostituto também. Talvez seja alguém que é ladrão. Talvez seja alguém que ninguém nem sabe que tem uma reputação ruim. Por quê? Porque esconde a sua má reputação que apenas Deus conhece. Pessoas que são corruptas, que trabalham em loja, pegam o CPF dos outros para fazer transações financeiras ilícitas, fazem uso mal das tecnologias, olhando coisas que não edificam, que não agradam a Deus, que são coisas bobas, ou se não são coisas maléficas. Existem dois tipos de mal, irmãos. O mal que é aquele que é desastroso e aquele que planeja o mal. Então, se nós caminhamos para um caminho que não edifica, nós estamos caminhando aí para um mal que é simplesmente desastroso, uma consequência sucessiva de desastres. Assim como essa mulher talvez entrou no mundo da prostituição por um acidente ou uma necessidade, mas que uma coisa foi levando a outra e a fama dela foi construída nesse conjunto desastroso de atitudes, de uma primeira atitude que levou ao encadeamento, enfim, da sua carreira
como prostituta e, enfim, como a sua fama. E vamos perceber a situação dessa mulher, irmãos. Para tudo que é ruim, a sociedade vai nos apoiar. Você quer ver? Essa mulher é prostituta. Se ninguém saísse com ela, ela não seria prostituta. Então, existe um complô social em apontar para a sua má fama, mas, por outro lado, a sociedade apoia a prostituição dessa mulher. Apoiava a prostituição dessa mulher como? Os homens iam até ela. Ou seja, fazendo com que aquela atividade que ela estava que ela estava atuando continuasse sendo uma atividade lucrativa e suficiente para que ela conseguisse se manter e sobreviver, enfim. Então, a própria sociedade que a julgava também era a sociedade que estava alimentando o seu estado, né, de depravação, a sua má fama. Então, é um estado, é uma sociedade hipócrita. Simão aqui, ele está representando essa sociedade hipócrita, em que julga a mulher, e Simão como um homem, não quer dizer que ele ia até aquela prostituta, mas que eram homens que iam até aquela mulher, fazendo com que a sua prostituição seguisse um ciclo de homens até após homens, né? Recebendo dinheiro pelo seu serviço e, em si, progredindo e continuando naquele ciclo vicioso, sem haver uma quebra, mas ao conhecer, só de ouvir falar que o Senhor Jesus estava lá, aí não foi um homem que foi atrás dela, mas ela que foi atrás de um homem, mas não um homem qualquer, porque os homens que iam atrás dela era a procura de prostituição, mas ela indo atrás desse homem, que é o homem Senhor Jesus, que é o libertador, então ela foi atrás, olha, eu quero dar um basta nisso, ela foi arrependida, ela escutou a pregação do Senhor Jesus Cristo, ela escutou o seu ensinamento, e aí o evangelho, ela como ovelha do Senhor Jesus Cristo, que não pôde deixar de seguir, de ir atrás, assim como uma ovelha, ir atrás do seu pastor, porque reconhece a voz do seu pastor. Então há uma quebra grandiosa aí, um rompimento do evangelho, assim como o vinho novo não fica no odre velho. Essa mulher agora é nova criatura, porque recebeu em si o evangelho, nasceu de novo, e pode ser agora um odre novo, em que o evangelho está dentro dela, e como um vinho que fermenta e que estica o odre, que faz e que dá forma a ele, o evangelho dá uma nova forma, porque agora ela se vê arrependida, como pecadora, reconhecendo o seu pecado, não quer voltar para trás, pelo contrário, quer que o evangelho continue deformando, formando-a, transformando-a para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, para que o evangelho continue transformando, e aí ela demonstra isso aos olhos de todos os presentes que estão na casa de Simão, com humildemente, leva o melhor que tem, leva um perfume caro, a sua oferta, mas não oferece a oferta assim, de qualquer maneira, mas antes de ofertar, derrama as suas lágrimas perante o Jesus Cristo. Limpa os pés do altar com as lágrimas, com a água de suas lágrimas. Depois enxuga o altar, os pés do Senhor Jesus com seus cabelos. E depois derrama a oferta no altar. Derrama. Onde o altar, aí, irmãos, é ela mesma. A oferta é ela mesma. Onde tudo tem que ser transformado e não volta mais. Porque aquela velha criatura, por causa do evangelho, foi transformada.
e agora é um odre novo. E agora pode receber o vinho novo. Não beberá mais o vinho da prostituição. Assim existem muitos drogados, irmãos. Assim existem muitos viciados em televisão, viciados em substâncias alucinógenas, viciados em pornografia, viciados na sua loucura, na sua obstinação. Pessoas que têm uma má fama, talvez, e com certeza, talvez não, com certeza, você diga se essa pessoa não tem mais jeito, mas deixa eu lhe dizer, talvez seja alguém que só aprendeu o que é pecado nesse mundo, mas a ovelha do Senhor Jesus Cristo, ouvindo a sua voz, vai correndo com o melhor que tem e derrama diante dele. Então, por isso, pregue, fale, ensine, discipule, fale, não pare de falar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não pare de falar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque esse é o Evangelho transformador das nossas vidas. Esse é o bom perfume de Cristo. A sua igreja é o seu bom perfume. Não vamos ser como Simão, irmãos, que não reconheceu os seus pecados, não se reconheceu como um pecador, mas pelo contrário, viu apenas no outro os pecados. Mas Jesus mostrou que mesmo ele sendo também alguém que não cometia atos de prostituição, como aquela mulher, ele também era devedor, talvez nessa área, mas com certeza em várias outras áreas da sua vida. Mas o que Jesus traz para a gente é que se alguém se julga um grande devedor ou pouco devedor, os dois precisam ser perdoados. Os dois precisam ser restaurados. Todos precisam ser renovados. E a nossa comunhão restaurada pelo Senhor Jesus Cristo. E eu concluo, irmão, que os nossos pecados são perdoados pela convicção do amor de Cristo. Núcleo restaurador da nossa comunhão com Deus. É o Senhor Jesus Cristo que é responsável pela restauração da nossa comunhão com Deus. E concluo também que é apenas se aproximando e reconhecendo a grandeza da misericórdia de Cristo é que podemos ter a consciência do pecado e da sua indignidade. É apenas olhando para o Senhor Jesus Cristo que nós podemos ter consciência do pecado e que ele é algo que nos faz ser indignos da presença de Deus. E esta é uma consequência direta dos ensinos do Reino de Deus na vida de cada pessoa. Irmãos, são ensinos do Senhor Jesus Cristo, é o Reino de Deus que nos traz essa consciência de que somos pecadores. Então, que Deus abençoe a todos e até mais. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Agora eu gostaria de estar passando a palavra para os nossos irmãos que estão lá no templo da terceira IPI do Natal, nosso irmão Edeilson, que está dirigindo. Amém, né, irmãos? Amém, né, irmãos? Esse momento de culto. É muito bom louvar o nosso Deus, né? Muito bom ouvir o que Deus tem para dizer para nós, né? Muito bom ouvir a voz de Deus. Temos aqui também alguns pedidos de oração, né? Duas pessoas fez o pedido de oração. Foi o irmão Adriano Fermino, pediu oração pela família dele. E a nossa irmã também, Cleide Pinheiro, pediu oração pela família dela. E lembrando, irmãos, que temos alguns avisos também. Domingo, né, como estava passando aqui no vídeo, domingo teremos culto, certo? Às 17 horas. Teremos celebração da Santa Ceia. Então você na sua casa prepare os elementos, né, o pão, o vinho, certo? Para cear junto conosco. E lembrando também que no decorrer desse mês, iremos sempre abordar o aniversário da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, né? Que você na sua casa também possa estar orando por nossa igreja, né? Orando para que a igreja possa se manter firme diante de várias situações difíceis, né? Que como já se mantém firme há muito tempo, né?
há 117 anos, se eu não me engano, né? Que possa se manter firme cada vez mais, né? Para a honra e glória do Senhor. Certo, irmãos? E obrigado a quem assistiu, nossa irmã Solange Maria, Edivaldo, Cleide Pinheiro, Adriano Firmino, nosso pastor Rubens, sim, Maria Bernadette também, Rafael Silva, e entre outros, né, irmãos, que assistiram junto conosco, né? Muito obrigado por a audiência de vocês. Vou passar agora a palavra para o nosso irmão Tiago, que ele irá orar encerrando, e logo após a live está encerrada. Que Deus abençoe vocês. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Também agora, após a live, antes de orar, eu gostaria de dar esse aviso, que nós vamos estar disponibilizando o estudo no WhatsApp da igreja, passando para o irmão Wilson, e ele vai estar disponibilizando para vocês. Então vamos estar orando, agradecendo ao nosso Deus por mais esse dia e mais esse estudo debaixo da sua graça. Então oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por tudo, muito obrigado por nós estarmos aqui. Nós pedimos, ó Pai, sempre direção ao Senhor, que possamos, ó Pai, ser revestidos, interiorizados pelo Teu Evangelho, Senhor, possa morar nos nossos corações, para que os pecados possam ser reconhecidos e rebatidos segundo a Tua vontade, que possam ser vencidos segundo o Teu poder, que possamos ter vidas restauradas todos os dias, ó Pai, possamos confessar plenamente os nossos pecados ao Senhor, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos sarar de toda a injustiça, Deus Todo-Poderoso. Porque o que é mais justo, ó Pai, do que nós podemos permanecer com o Senhor? O Senhor que nos sonda e nos conhece. O Senhor que conhece o nosso deitar, ó Pai, o nosso levantar. O Senhor, ó Pai, que é o nosso Deus. O Senhor que é o nosso Criador e Pai. E isso é justo. É justo permanecermos com o Senhor para sempre, Pai. E a injustiça do pecado, Pai, cavou um abismo entre nós. Mas essa comunhão é restaurada pelo Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós louvamos, ó Pai. Abençoa a todos nessa noite. Abençoa a todos debaixo da Tua graça, ó Pai, da Tua santa e bendita mão poderosa, Senhor. Abençoa a Igreja Presbiteriana Independente, Senhor, que é um núcleo, ó Pai, a igreja também que representa a Tua igreja, que está espalhada sobre a face de toda essa terra. Pai, se nós pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus e fique com o Senhor Jesus Cristo e até mais.